Olá, bom dia. Eu sou o Valmir, eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre. Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente falar sobre um tema de muita importância, já pedindo sua licença. Hoje falaremos sobre a felicidade, o que seja de fato a felicidade e como atingir a felicidade. Primeiramente, vamos pensar sobre uma questão geral. Todos nós, eu creio que sem exceção, talvez com uma ou outra exceção de pessoas desequilibradas mentalmente, todos nós queremos ser felizes. Se questionados o que queremos, se queremos ser felizes, com certeza responderemos que sim, queremos ser felizes. No entanto, um segundo questionamento sobre o que seja efetivamente a felicidade, teremos dificuldade em responder. Porque poderemos com certeza nos deparar com alguns conceitos que ou não carregam uma fundamentação sólida ou sejam conflitantes entre si, sobre o que de fato seja a felicidade. Então vamos pensar sobre isso e vamos raciocinar juntos. Primeiramente, eu quero que o ouvinte se auto-perceba e perceba o que acontece no mundo com relação a isso. Normalmente, o que fazemos? Projetamos algo a futuro, uma condição futura, a qual nós atrelamos a nossa condição de felicidade. Por exemplo, eu digo assim: eu somente serei feliz a partir do momento em que eu me formar na faculdade, que eu tiver uma faculdade, que eu tiver uma profissão, ou então que eu tiver arrumado um emprego, ou então que eu tiver saído do emprego, trocado de emprego. Eu somente serei feliz a partir do momento que eu conseguir um relacionamento amoroso, ou que eu desfizer o atual relacionamento. Eu somente serei feliz a partir do momento em que eu me aposentar, aí então eu serei feliz. Ou seja, nós projetamos uma condição futura e vamos atrás dessa condição futura. No entanto, eu quero que perceba que, uma vez atingida esta condição, o que acontece? Nós imediatamente a substituímos por outra. Nós não atingimos o nosso estado de felicidade. Muito pelo contrário, muitas vezes até vem a frustração. Puxa, eu pensei que fosse melhor. Então acontece isso é comum. E nós começamos então a correr atrás da felicidade e nunca a encontramos. E por que isso acontece? Bem, eu vou buscar ajuda na filosofia clássica, filosofia antiga, no berço da filosofia que foi a Grécia, e buscar um dos filósofos, ali Aristóteles, que com certeza todos já pelo menos ouviram falar. Entre suas obras há um livro chamado Ética Nicômaco. Nesse livro que ele escreveu para o filho, ele fala um pouco sobre felicidade, o que seja de fato a felicidade. E nesse livro ele coloca que todas as coisas construídas pelo universo, existentes no universo, elas têm uma alma. E toda alma, ela traz consigo, na sua essência, o que ele chamava de bem. Ou seja, existe o bem da alma. Então, o bem da alma do sol, o bem da alma de uma planta, o bem da alma de uma pessoa, o bem da alma de um animal, e assim por diante. Então, o que seria de fato esse bem da alma? Seria a sua essência natural. Então, por exemplo, ele dizia assim: se existe um abacateiro, esse abacateiro ele tem uma finalidade, ele tem uma missão a ser exercida durante a sua existência. Então, o bem da alma de um abacateiro é produzir abacates. O bem da alma de um abacateiro é fazer a fotossíntese, é se interrelacionar
com o meio natural. Então esse seria o bem da alma de um abacateiro. Então um abacateiro que não faz fotossíntese, um abacateiro que não dá abacates, ele simplesmente não cumpre a sua missão, ou seja, ele não cumpre o bem da alma do abacateiro. E nessa mesma linha, nesse mesmo diapasão, nós temos o Sol. O Sol, ele existe para brilhar. O Sol existe para gerar luz. Existe para gerar calor, existe para gerar vida. No entanto, se o Sol não cumprir essas determinações de missão, o bem da alma do Sol estará comprometido. Então vamos trazer isso para o presente, para as nossas vidas, e vamos raciocinar em cima desse conceito aristotélico. Então veja, durante a vida, nós raramente nos questionamos o porquê nascemos, o porquê da existência humana, o porquê que existem todas as coisas e porquê que o universo fez o homem e todas essas coisas. Raramente nos questionamos, ou seja, na verdade nós nascemos, vivemos e morremos ignorantes sobre qual é o bem da alma humana. No entanto, quando nós ignoramos sobre esse bem da alma, nós necessariamente o substituímos por algo. Diz Aristóteles que o homem faz uma confusão. Ele confunde o que seja felicidade com o que seja a busca do prazer. Então, o homem, a um determinado momento, ele confunde, ele pensa, traduz que felicidade seja a busca pelo prazer. Bem, então eu quero que você raciocine sobre qual é o motor e qual é exatamente o elemento que define praticamente todas as ações humanas. Observe que a grande maioria das ações humanas, elas são fundamentalmente calcadas na busca pelo prazer e na fuga da dor. Então, sempre estamos buscando prazer e fugindo da dor. Esta dualidade que se encontra na filosofia chinesa, eles falavam que existiam duas energias básicas em todo o universo, que criam o movimento do universo. É o yin e o yang, o feminino e o masculino, né? O negativo e o positivo, o bem e o mal, e assim por diante. Então estamos diante de uma dualidade. Nós temos a dor e temos o prazer. Então o homem, basicamente na vida toda, ele faz isso. Ele foge da dor e busca prazer a qualquer custo. E pior, ele chama isso de felicidade. Então ele está buscando o prazer, achando que prazer é felicidade. E aí onde Aristóteles, ele sabiamente coloca que o homem confundiu duas coisas. Ele confundiu o bem da alma com o bem do corpo. São duas coisas separadas. Nós estamos basicamente, quando dizemos que estamos buscando felicidade, estamos buscando o bem do corpo, e não o bem da alma. Quando o correto seria, segundo ele, estamos buscando o bem da alma. E o bem da alma traria necessariamente o bem do corpo. E não ao contrário, nós fazemos ao contrário. Então observe o seguinte, se você tem um prurido na mão e você começa a coçar, no primeiro momento dá um prazer, né? Há uma sensação gostosa, porém, continuado esse ato ininterruptamente, vai ocasionar uma ferida e dor. Se você está com sede e começa a beber água, os goles d'água são prazerosos, porém, então se você beber 3, 4, 5 litros d'água, com certeza vai levá-lo à morte. Ou seja, toda a dor, ela traz embutida um prazer. Todo prazer embute necessariamente uma dor. Um conduz ao outro, como uma moeda, cara e coroa. Então, o erro que nós cometemos é confundir essas duas coisas. O bem da alma com o bem do corpo. E vivemos a nossa vida toda em busca do prazer e não da felicidade. Então como nós buscamos a felicidade? Então aí vai uma dica
A felicidade ela não tem que ser buscada. Porque a partir do momento que nós nos definimos, eu vou buscar a felicidade, na verdade, o que eu estou fazendo é colocando desejo sobre algo, buscando algo da alma e contaminando esse algo da alma com o meu desejo. Então, o desejo é do corpo e não da alma. O que há da alma é a vontade, não o desejo. Então, nessa linha de raciocínio, nós necessariamente contaminamos e praticamente nos condenamos a ser infelizes e não felizes. E é por isso que a humanidade, muito embora todos queiram ser felizes, nós não encontramos a felicidade, nós não encontramos a paz de espírito. Então, felicidade, em suma, seria um estado de consciência, um estado de equilíbrio, ou seja, um estado de paz de espírito. Esse estado de felicidade, ele não é 8 ou 80. Ele é promovido por estágios. Eu não quero dizer com isso que uma pessoa feliz, ela não chore, ela não tenha momentos de alegria. Muito pelo contrário, a felicidade ela está por trás disso. O momento de alegria ou de euforia e o momento de depressão são estados do nosso corpo emocional. E ele sobre equilíbrio, com certeza, não obstante ele manter ainda essa relação de alegria, essa relação de tristeza, que isso faz parte do nosso corpo emocional, essas emoções, ambas emoções, elas estarão sobre equilíbrio de algo superior, que é o estado de felicidade. Ou seja, o estado de felicidade é um estado a ser atingido através de uma autoconstrução de um indivíduo, de um processo único, de um processo equilibrado, onde nós temos quem manda, ou seja, nós temos algo superior dentro da nossa vida, algo que o ouvinte pode chamar do que quer que seja, ideal de vida, Deus, isso não importa, mas o importante é que nós tenhamos algo superior, uma convicção superior, e essa convicção, ela que vai trazer o equilíbrio e a paz espiritual para o corpo, e não ao contrário. Por isso que eu disse, quando você se ativa, olha, eu vou fazer coisas para ser feliz, com certeza já contaminou, e todas as suas ações serão em busca de prazer, ou pela vaidade, ou qualquer outro motor, e não o motor puro. O estado de felicidade ele somente será trabalhado a partir do momento de ações conscientes e ações que tragam pureza de intenção. Ou seja, uma vida natural, uma vida simples. E quando eu digo uma vida simples, é uma vida sem desejos, uma vida sem paixões. Que alguns podem dizer, poxa, mas vai ser uma vida vazia. Pelo contrário, né? Vai ser uma vida repleta, entusiasmo, vai ser uma vida entusiasmo, né? Vai ser uma vida entusiasmo, onde você vai valorizar todos os momentos da sua vida e vai trazer essa bênção, você vai trazer esse estado de felicidade, esse torpor de glória para tudo aquilo que você faz, o seu trabalho, as suas relações familiares, né? O seu momento de lazer, o seu momento de estudo e etc. Bem, é um tema complexo, é um tema profundo, né? Eu convido o ouvinte a pesquisar um pouco mais no nosso site, a pesquisar literaturas elevadas sobre o assunto, em querendo conhecer a nossa escola de filosofia, as nossas palestras, as nossas atividades, né? E sem desejo algum, coloque as coisas naturais na sua vida, a partir, iniciando da alimentação, os processos respiratórios, né, dos processos de trabalho, de vida cotidiana comum, porém livres dessa tensão, desse desejo. E, sobretudo, tenha um ideal de vida. Esse será o tema de um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e seja feliz.